Olá, amigos e irmãos em Cristo. Eu sou o pastor Douglas Brito. Aqui está minha esposa, pastora Cleide. E diante desse problema que estamos vivendo aí com o coronavírus, nós decidimos estar trazendo algumas mensagens para os irmãos, um estudo bíblico, para que os irmãos possam estar convivendo nesses dias de quarentena, para que possamos crescer espiritualmente, porque com certeza quando isso acabar, o Senhor vai precisar de discípulos verdadeiros, de crentes fiéis e verdadeiros, firmes na palavra, para poder trabalhar verdadeiramente na obra e no reino do Senhor. Então nós decidimos trazer aqui um estudo e eu vou colocar aqui, não sei se vou conseguir fazer diariamente, mas espero fazer diariamente um estudo bíblico no Sermão da Montanha. Então nós vamos estudar o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha foi o primeiro sermão que o Senhor Jesus pregou para preparar os seus discípulos para trabalhar com ele, trabalhar depois que ele subisse aos céus. Então foi a mensagem que o nosso Senhor Jesus deixou para os seus discípulos, o aprendizado que ele deixou. E foi a primeira mensagem, o primeiro sermão, tratado como Sermão do Monte. Então nós vamos cantar um louvor, a pastora Cleide vai estar conduzindo um louvor agora, e depois nós traremos o estudo bíblico, começando em Mateus 5. Esse louvor tem como título Maravilhado, porque o nosso Deus, ele nos deixa realmente maravilhados, porque ele continua sendo Deus. Apesar de toda a circunstância, ele continua sendo Deus. Ele é o nosso tesouro desejável, é aquilo que nós buscamos para saciar a nossa alma. E de verdade, ele se faz presente conosco. E nós vamos cantar esse louvor que fala exatamente sobre isso. Se prostra aos teus pés, tu reinas vestido de glória, os anjos clamam santo aos teus pés, para sempre governarás. Teu reino não passará, ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar, ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável, que eu procuro. Tu és fogo apaixonado, eu sou do meu amado, tu és meu, pra sempre governarás, teu reino não passará, ó Santo Deus, fico maravilhado. Muito mais do que eu possa expressar, ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro.
Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vou ler os versos de 1 a 12, mas espero me deter só até o verso 3. Não posso fazer vídeos muito longos, então vou me deter pelo menos até o verso 3, espero eu. Diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Senhor, aplica a tua palavra nesse momento em nossos corações. Que o Senhor possa estar alcançando pelo teu Santo Espírito cada um que vai estar escutando essa mensagem e que possa, Senhor Deus, penetrar nos corações e possam colocar em prática e possam verdadeiramente se converter ao Senhor, se reconciliar com o Senhor, se prepararem para uma caminhada com o Senhor, para aquilo que o Senhor está preparando para nós. Perdoa os nossos pecados. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O texto que nós lemos, o primeiro verso, como já dissemos, o Senhor Jesus está no monte, lá em Cafarnaum, e o Senhor Jesus, ele então começa a ministrar aos nossos corações. E o texto diz: vendo Jesus as multidões. Jesus, quando viu as multidões, ele teve compaixão delas. O texto não diz, mas uma das coisas que o Senhor Jesus tinha era compaixão pelas almas perdidas. Jesus tinha compaixão pelos necessitados. Jesus tinha compaixão por aqueles que precisam dele, por aqueles que querem estar com ele. O Senhor Jesus não invade a vida de ninguém, e ele quer que você o busque em espírito e em verdade. Ele quer que você procure a ele. E Jesus, vendo as multidões, ele viu a necessidade de cada um. Nós estamos passando por uma séria crise mundial agora. O mundo parou. Nós estamos parados, presos dentro de casa. Agora não tem mais os soberbos, não tem mais os poderosos, não tem quem tem dinheiro, não tem quem não tem dinheiro. Estamos todos reclusos, estamos todos presos dentro das nossas casas. E agora precisamos parar para rever algumas coisas. Muitas vezes já não tínhamos mais paciência com as nossas famílias e precisamos agora readaptar os relacionamentos familiares. Muitas vezes não tínhamos mais a paciência de estar em casa ou de parar para buscar a Deus, e agora não temos todo o tempo do mundo. Agora nós temos todo o tempo que precisamos, e tempo sim para buscar ao Senhor. Não é tempo para você ficar na frente de uma televisão, não é tempo para você ver filmes. As televisões todas, os canais fechados abriram os seus canais colocando vários filmes para chamar a sua atenção e para prender você dentro de casa. É hora de você desligar a televisão, buscar o Senhor,
porque o Senhor está vendo você, o Senhor está vendo a sua necessidade e Ele tem um propósito para você. Ele quer que você se prepare. Diz a Bíblia que esses são sinais dos tempos e Ele quer que você veja que Ele está sinalizando para você: se relacione comigo. A mensagem do Evangelho, ela vai falar de relacionamento. Eu preciso me relacionar com o Senhor, receber dele o amor, tomar posse do amor que Ele tem por mim, para me relacionar melhor com o meu próximo, com os meus familiares, com os meus irmãos em Cristo. Então é hora de você aprender a se relacionar. Jesus está tratando uma porção de coisa e é hora de você consertar a sua vida com Deus. Então Jesus viu as multidões e viu as suas necessidades. E ele, vendo as multidões, subiu ao monte. Ele subiu a um lugar mais alto para ficar numa postura melhor, para que todos pudessem ouvi-lo, para que todos pudessem vê-lo e ouvir aquilo que ele queria ensinar. Qual vai ser a sua posição? Buscar o Senhor e se assentar com Ele como fizeram os discípulos? Ou você vai ficar distante, vendo só a sua televisão, vendo a sua Netflix, vendo outras coisas, se ocupando com outras coisas e esquecendo de buscar ao Senhor? É tempo de você reunir a sua família e fazer um culto em casa com a sua família. Ler a palavra de Deus, orar pelos necessitados, orar pelos enfermos do mundo, orar para que o Senhor busque, dê sabedoria aos cientistas, para que eles busquem a vacina, para que eles consertem todas as coisas. É tempo de buscar o Senhor e o Senhor está numa posição agora privilegiada. Ele está no alto e sublime trono para que você o busque em espírito e em verdade. E o Espírito Santo, Consolador, que já nos foi enviado, esse Espírito Santo vai ministrar ao seu coração, vai falar ao seu coração aquilo que o Senhor tem para você. Jesus, então, vendo as multidões, subiu ao monte. Ele subiu àquele lugar para falar melhor e para que você pudesse vê-lo melhor. E tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. O Senhor Jesus assentou-se para estar confortável para falar. E os discípulos, aqueles que estavam mais próximos, se assentaram à volta dele para aprender com ele. É tempo de você aprender com Jesus, se relacionando melhor com Ele. É tempo de um relacionamento melhor com Jesus, para que você aprenda o que Ele tem para você, o que Ele quer para você. Por enquanto nós estamos reclusos em casa, mas daqui a pouco isso vai acabar. E quando voltarmos, você vai continuar com a sua vida errada, voltada para si mesmo, voltada para a sua ganância, voltada para os seus sonhos, seus propósitos, esquecendo dos planos e dos propósitos de Deus para a sua vida? Como vai ser daqui a pouco, quando tudo isso acabar? Você precisa se preparar agora para uma vida com Deus, para que quando isso tudo acabar, você possa continuar nessa vida com Deus, para que os mistérios do Senhor se cumpram na tua vida. O verso 1 então diz que, tendo se assentado, aproximaram seus discípulos e ele passou a ensiná-los. O Senhor Jesus começa a ensinar os discípulos as bem-aventuranças. Pelas bem-aventuranças são os primeiros ensinamentos. E aí você pode falar assim: poxa, mas logo com as bem-aventuranças? E só para você prestar atenção, quanto tempo você não ouve uma mensagem sobre o Sermão da Montanha? Já não se prega mais o Sermão da Montanha. Já não se fala mais das mensagens do Sermão da Montanha. E é o Sermão da Montanha que foi a mensagem para preparar os discípulos para a obra que o Senhor tinha para eles. Então, por isso eu quero trazer para você esses ensinamentos, esse estudo. E o verso 3 vai ensinar a primeira bem-aventurança. Ele vai dizer assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles
é o reino dos céus. Bem-aventurados humildes de espírito. O que é ser humilde? Algumas traduções mais antigas traziam bem-aventurados os pobres de espírito, né? Os pobres de espírito. Mas essa não é a melhor tradução. A tradução aqui é um espírito quebrantado, espírito humilde. Espírito humilde não é a pessoa pobre, materialmente falando. Humilde de espírito é coração quebrantado, é aquele que está pronto a aprender com Jesus, é aquele que está pronto a obedecer ao Mestre, a caminhar com Ele para o louvor da glória do Senhor. Eu quero ler um outro texto que fala sobre esse ser humilde de espírito, bem-aventurados humildes de espírito. No Salmo 51, verso 17. Deixa eu abrir aqui também. Eu estou fazendo tudo aqui ao vivo com você, né? Então, Salmo 51, verso 17, diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Então, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Você quer agradar a Deus? Você não precisa fazer sacrifício humano. Você não precisa fazer sacrifícios de ofertas. Você precisa estar quebrantado. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. É quando você se quebra, se rende ao Senhor. Coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. O Senhor não despreza o coração contrito e quebrantado. O Senhor não despreza. Então, se você se quebranta diante do Senhor, o Senhor não te despreza. Se você chega quebrantado diante dele, colocando diante dele os seus pecados, colocando diante dele a sua vida, o Senhor não te despreza. Então que você se quebrante diante do Senhor e ele não te desprezará. Outro texto é o Provérbios 16, 19. Eu quero ler também com você. Provérbios 16, 19. Eu não marquei aqui antes, então vou abrir aqui. Provérbios 16, 19 diz assim: melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Que você possa tirar a soberba do seu coração, a altivez do seu coração. Que você possa tirar toda essa questão de querer ser o melhor, de querer ser o maior, de querer estar por cima, de querer mostrar que sabe mais. Porque não é desta maneira que o Senhor quer você. O Senhor quer você com os humildes de espírito, com aqueles que estão quebrantados de espírito e aqueles que possam andar juntos para descer lá com o humilde, andar junto com ele, para caminhar com ele, aprender com ele, viver com ele, para que o nome do Senhor seja exaltado na tua vida. Então, que possamos ser humildes de espírito. E o último texto que eu quero compartilhar é Isaías 57, 15. Né? Livro do profeta Isaías, capítulo 57, verso 15. Diz assim o texto: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido e humilde de espírito. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, para dar vida àqueles que estão quebrantados, àqueles que estão abatidos,
e vivificar o coração dos contritos, dar vida. O Senhor veio para dar vida e vida em abundância. É essa vida que Ele quer trazer para você. E se você quer ter essa vida, quebrante diante do Senhor, confesse os seus pecados a Ele, coloque sua vida diante dEle e diz assim: Senhor, eis-me aqui, eu quero aprender contigo, viver contigo, para engrandecer e glorificar o teu nome, para o louvor da tua glória. Que Deus te abençoe e que você possa hoje tomar uma decisão ao lado de Jesus. Amém?